Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma parte, mais uma etapa da nossa aula referente à classificação dos medicamentos. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e nessa aula de hoje a gente vai começar falando sobre o medicamento antieméticos, que é um tipo de medicamento que ele é indicado nos casos de náuseas, refluxo gastroesofágico e êmese. Então, como exemplo de antiemético, a gente pode destacar aqui a metocloropramida. Ela é utilizada bastante em hospitais, em grandes portes de hospitais, no caso, e a sua administração ela se dá por via oral, então, ou seja, comprimidos, gotas, ou então de xarope. Pode também ser aplicada na veia, via endovenosa, ou então intramuscular, ou até mesmo retal, no reto, enfim. Então, o paciente em dose em uso de metocloropramida, ele pode apresentar como efeitos colaterais a hipertensão, a elevação da pressão, a depressão, diminuição de desejo sexual, inquietação, insônia, náuseas, cefaleia, discinésia, distonia aguda, síndrome de Park, soniana, acatísia e entre outros sintomas que deixam o paciente um pouco inquieto, que ele fica deambulando, que é onde esses pacientes eles têm que ficar de uma certa forma contidos ali no leito, que eu sempre venho falando para vocês. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à metocloropramida, é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração correta, prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, atentar para a infusão de lenta, da droga, porque é uma droga, digamos assim, com um efeito muito reversível ali no corpo humano, e visando também diminuir o risco de aparecimento de efeitos colaterais, Quanto mais você puder, como profissional de enfermagem, evitar, isso será, no caso, bem-vindo, principalmente para o paciente. O próximo medicamento são os antifúngicos, que são os medicamentos que são indicados para os casos de candidíase vaginal, candidíase faríngea, candidíase do trato gastrointestinal, candidíase cutânea ou sistêmica, que no caso são menos graves. Então, como exemplo, os medicamentos antifúngicos, a gente pode citar aqui o fluconazol, que ele é o chefe, digamos assim, o carro-chefe, principalmente eu, lá no postinho de saúde, onde eu trabalho, é o que eu mais prescrevo para as pacientes, principalmente nos dias de preventivo, que aí quando, no caso, apresenta vários corrimentos, principalmente aquele corrimento purulento, aquele corrimento amarelado, então eu sempre prescrevo o fluconazol para elas. E quando a mulher ela é casada, a gente sempre prescreve 2 comprimidos, porque ela toma uma e o seu parceiro toma outra. E a sua administração pode ser por via oral, cápsula, em suspensão, ou então endovenosa, mas o mais prático mesmo seria cápsula. Então, o paciente em uso de fluconazol, ele pode apresentar efeitos colaterais, náuseas, êmese, dor abdominal, cefaleia, diarreia e choque anafilático. Bom, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e via de administração prescrita pelo médico, atentar para os sinais e sintomas de choque anafilático, hipotensão, edema de Gold, tremores e também palidez. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Bom, o próximo medicamento, pessoal, aqui são os antihipertensivos, que são aqueles medicamentos que merecem destaque, Aqui a gente pode citar o captopril, o enalapril, o nifedipina e o verapamil. Esse último, no caso, ele foi descrito na classificação de antiarrítmicos, no caso. Ele é um medicamento, a gente vai citar aqui, no caso, o primeiro captopril, ele é indicado nos casos de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca também congestiva. A sua administração, ela se dá,
somente por via oral, que no caso são os comprimidos. O paciente em uso de captopril, ele pode apresentar com efeitos colaterais o aumento da proteína da urina, né? Então, quando você vê ali, apresenta um paciente que tem uma diurese, né, principalmente concentrada e uma quantidade maior, né? Então, você pode verificar que ela faz uso de captopril. Então, ela aumenta, né, de proteína da urina, colestase também hepática, cefaleia, diminuição do paladar, náusea, dor articular, tontura, icterícia, dor no peito, né, nessa região aqui, aumento também de potássio no sangue, diminuição de glóbulos brancos, e pancreatite, né? Então, uma atenção aí para esses pacientes que tomam, né, o captopril, né? E os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao captopril é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem auxílio da equipe de enfermagem devido ao risco de tontura, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais e ao medicamento enalapril, né, que é o próximo, também é indicado nos casos de hipertensão arterial sistêmica e insuficiência cardíaca congestiva. Sua administração ela pode ser por via oral, né, comprimido, ou por endovenosa, direto na veia. Então, os pacientes em uso de enalapril podem apresentar como efeitos colaterais colestase hepática, icterícia, cefaleia, perda do paladar, fadiga, náusea, aumento de proteína na urina, tontura, desmaio, hipotensão e dor articular, né, nas articulações no caso, e febre. Bom, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao enalapril, né, podemos citar aqui, sempre atentar à forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da equipe de enfermagem devido ao risco de tontura, né, e evitar um possível acidente, orientar familiares sobre a possibilidade de desmaio, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, né, então é isso. Então, o próximo medicamento aqui, né, a nifedipina, que ele é indicado nos casos de hipertensão arterial sistêmica e também de angina no peito crônico estável. Então, a sua administração ela é por via oral, cápsula ou, né, e comprimidos também. Então, o paciente em uso de nifedipina, pode apresentar como efeitos colaterais as náuseas, êmese, rubor, sensação de calor, bradicardia ou taquicardia também, palpitação, hipotensão grave, prurido, ruxo cutâneo, agronulocitose e pancreatite, né? Então, a gente tem que, sempre quando os sinais e sintomas, no caso, né, for e tiver a pancreatite, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, principalmente a quantidade de água que o paciente ele ingere, certo? Cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à nifedipina. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescritas pelo médico, orientar o paciente a não deixar o leito sem o auxílio da enfermagem devido ao risco de hipotensão e atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Bom, o próximo medicamento aqui, né, é o anti-histamínicos, que no caso são indicados em casos de alergias, né, como por exemplo, podemos citar aqui a prometazina, que além de ser um antihistamínico, ele é indicado como antivertiginoso também, né? Então, a sua administração ela pode ser por via intramuscular, endovenosa ou oral. Os pacientes em uso de prometazina, eles podem apresentar como efeitos colaterais a hipertensão, a boca seca, confusão mental, congestão nasal, constipação, icterícia, desorientação, inquietação, náusea, diminuição do apetite, retenção urinária, sonolência e a depressão, né?
Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. Nos casos de administração por via endovenosa, não é indicado a diluição do medicamento, atentando-se, né, para não o extravasamento da veia do paciente, né, o risco de necrose subcutânea ali. Orientar também os familiares sobre a possibilidade de confusão mental e desorientação, orientar sobre o risco de dirigir e operar máquinas devido à sonolência, né? Então, aí pode acontecer incorrer em um grave acidente e atentar também para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Bom, aqui o próximo medicamento é o broncodilatadores, né? Que são aqueles que agem expandindo os brônquios e assim facilitam, né, a respiração do paciente. Então, os broncodilatadores que merecem destaque são a minofilina, né, o sulfato de terbutalina e o ipratrópico. Então, o medicamento aminofilina, ele é indicado nos casos de asma brônquica, bronquite, efizema e doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, a sua administração ela pode ser feita por via oral, né, que são os comprimidos, ou então endovenosa. Os pacientes em uso de aminofilina, eles podem apresentar como efeitos colaterais náuseas, vômitos, diarreia, cefaleia, arritmia cardíaca, taquicardia, elevação da glicemia, parada respiratória e hipotensão. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à aminofilina, temos que atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento sulfato de terbutalina, ele é indicado no caso de tratamento de asma brônquica, bronquite e broncoespasmo. E a sua administração ela pode ser feita por via oral, comprimido e xarope, né? Que no caso pode ser também inalatória, subcutânea ou endovenosa. Então vai depender tudo da prescrição do médico. Então, quando se pretende inibir, né, o trabalho no caso de parto prematuro, que aí no caso, né, sempre utiliza o medicamento, no caso, sulfato de terbutalina, né? Então, o paciente em uso de sulfato de terbutalina, ele pode apresentar como efeitos colaterais, né, as alterações da pressão arterial, a ansiedade, confusão mental, a cefaleia, náusea, arritmia cardíaca, parada cardiorrespiratória, azia e as palpitações também. E os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quando ao sulfato de terbutalina é atentar a forma de apresentação, a dosagem, né, e a via de administração prescrita pelo médico. Sempre recomendar-se como o local de palpitação por via subcutânea, né, a área lateral do músculo, o deltóide no caso, né, os membros superiores, orientar familiares sobre a possibilidade de confusão mental, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, né, e o próximo medicamento é o ipratrópico, né, então ele é indicado no caso aqui de asma, bronquite crônica e efizema. Sua administração é por via inalatória e os pacientes em uso de medicamentos ipratrópico, eles podem apresentar como efeitos colaterais a cefaleia, náusea, boca seca, taquicardia, palpitação e retenção urinária. Então, nesse caso aqui, né, o paciente ele já não consegue ir ao banheiro e fazer as eliminações. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao ipratrópico é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar também para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais, né? Todos aqueles que nós acabei de falar para vocês. Bom, o próximo medicamento aqui, né, são os medicamentos corticoide, né, tão chamado, digamos assim, que a gente só ouve falar, corticoide. Então, esses medicamentos, né, de corticoides, eles merecem um destaque, né, e são o Solucortef e também o Solumetrol. Então, o medicamento Solucortef, ele é um anti-inflamatório, né, de esteroide,
imunossupressor e cortisol. Então, ele é indicado nos casos de asma brônquica, colite ulcerativa também. Então, os pacientes em uso de solo-cortef, eles podem apresentar como efeitos colaterais o aumento da pressão intracraniana, né? Então, nessa região aqui, a síndrome de Cushing, sudorese e cefaleia. Então, a síndrome de Cushing, ela é caracterizada pelo aumento do peso corpóreo, né? Então, geralmente, por isso que quem toma corticoide incha, né? Por isso que tem esse aumento corpóreo, a elevação da pressão arterial, né? O arredondamento também da face, no caso, lembrando sempre a lua cheia. Então, professor, por isso que minha vizinha, meu avô, minha mãe, enfim, toma corticoide, né? Geralmente a gente fala dessa expressão, toma corticoide e acabou que engordou muito. Então, é graças à síndrome de Cushing, certo? Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem, quando ao solo-cortef, é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. O tempo também de infusão, né, que é recomendado, é de 30 segundos a 100 miligramas, né, ou 10 minutos para 500 miligramas. Enfim, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, né, e o próximo medicamento é o Solumetrol. Ele é um anti-inflamatório, esteroide indicado nos casos de inflamação e imunossupressão também. A sua administração é por via endovenosa. Então, os pacientes em uso de Solumetrol, eles podem apresentar como efeitos colaterais alteração de personalidade, choque anafilático, cefaleia, náusea, retardo no processo de cicatrização e síndrome de Cushing. Então, ou seja, esse também, né, o paciente ele vai inchar muito, ele vai engordar e ganhar um peso, e principalmente a sua face vai ficar ali em torno, né, bem inchada também. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao Solumetrol é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. O medicamento ele deve ser reconstituído, né, com o diluente que acompanha o frasco. Então, ele sempre vem, digamos assim, o medicamento e um outro frasco para você diluir. Após a reconstituição, né, diluir em solução fisiológica. Né? Não sei se eu já falei com vocês, que a solução fisiológica ou então a solução glicosada, a fisiológica 0,9%, a glicosada 5%, né, elas, digamos assim, é melhor ter alguns medicamentos que você só dilui com a solução fisiológica ou então com a solução glicosada por conta da dor, né? Ao você administrar, esse paciente, ele, no caso, o paciente, ele vai sentir menos dor do que se você for, no caso, diluir em água destilada, que é água para injeção normal, né? Então, por tempo superior aí a 40 minutos, certo? Atentar também para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O próximo medicamento, né, são os glicocorticoides, né? E ali temos também os anti-inflamatórios esteroides. Então, os medicamentos glicocorticoides que merecem destaque são a dexametasona e a prednisona, né, que a gente conhece bastante aí. Então, o medicamento dexametasona, ele é indicado nos casos de alergopatias, né, reumatopatias, dermatopatias, oftalmopatias, endocrinopatias, pneumopatias, hemopatias e doenças neoplasias, né, que aí já entra aí os cânceres. A sua administração ela pode ser por via oral, comprimidos e elixir também, intramuscular ou endovenosa. Então, os pacientes sem uso de dexametasona podem apresentar como efeitos colaterais distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios musculares, alterações gastrointestinais, dermatologias, neurologias, né? Alterações oftalmológicas, distúrbios metabólicos e a náusea. Bom, os cuidados específicos por parte da enfermagem, né, quanto à dexametasona, é atentar para a forma de apresentação e a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico,
Atentar também para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Bom, o outro medicamento, né, a prednisona, que é indicado nos casos de doenças endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno e reações alérgicas, oftálmicas, respiratórias e dermatológicas também. Então, a sua administração ela é por via oral e o paciente em uso de prednisona podem apresentar como efeitos colaterais alterações eletrolíticas, gastrointestinais, dermatológicas, endócrinas e metabólicas. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à prednisona é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. E, enfim, o próximo medicamento, né, são os anti-inflamatórios não esteroides, né? Então, os medicamentos anti-inflamatórios não esteroides podem ser classificados como derivados de ácido salicílico, pirazolana, para aminofenol, o ácido fenilacético, ácido indolacético, o ácido também propiônico, ácido fenilantanílico e o ácido enolíquico. Enfim, vamos lá. Os anti-inflamatórios, eles apresentam ação de combate à inflamação, óbvio, né? E bem como ações analgésicas e também antipieréticas. Então, os medicamentos derivados do ácido salicílico, eles podem apresentar como reações adversas as alterações gastrointestinais, desconforto, náusea, vômito, hemorragia, úlcera, gastrite e entre outras. O aumento do tempo de coagulação também, inibição da agregação plaquetária, hipersensibilidade, urticária e choque anafilático também. Alterações do equilíbrio, ácido base, hiperventilação pulmonar, alcalose respiratória, intoxicações graves, depressão do centro respiratório, intoxicações agudas ou crônicas. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto aos derivados ácidos salicílico, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, realizar a lavagem gástrica nos casos de intoxicação aguda, orientar o paciente sobre o risco de hemorragia gástrica, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. E os medicamentos derivados da pirazolana, eles podem apresentar como reações adversas orientação do sódio, cloro e água, né, o nível renal, aumento do volume plasmático, redução do volume urinário, alterações cardíacas, intoxicação aguda, náuseas, vômitos, edema, né, intoxicação crônica, temos também aqui o trombocitopenia, a granulocitose, a icterícia, a febre, né, e as lesões orais. Os cuidados específicos por parte da enfermagem, né, quanto aos derivados da pirazolana, que é atentar para a forma de apresentação da dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, os medicamentos derivados para aminofenol, eles têm ação analgésica, apesar de serem classificados como anti-inflamatórios, não esteroides, então pode provocar reações tóxicas, como necrose hepática, náuseas, vômitos, dor abdominal e insuficiência hepática. Bom, os cuidados específicos para os derivados. Para aminofenol, atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, prescrita pelo médico, administrar N-acetilcisteína nos casos de reações tóxicas, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Bom, então os medicamentos derivados ao ácido
fenilacético, eles podem provocar como reações adversas sangramento, ulceração da parede intestinal, hepatotoxicidade, endurecimento do local da aplicação, intramuscular no caso, insônia, irritabilidade, convulsões, visão borrada, né, e diplopia. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto aos derivados do ácido fenilacético é atentar para a forma de apresentação e dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. E a administração, ela tem que ser por via intramuscular, então ela deve ser feita no músculo glúteo, né, devido ao risco de endurecimento e também, né, o abscesso de necrose no local. Então, orientar o paciente sobre o risco de sangramento, orientar também o paciente sobre o risco de queda devido à visão borrada e à diplopia. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais também. Então, os próximos medicamentos, né, são derivados do ácido indolacético, que eles podem provocar como reações adversas a cefaleia, náusea, vômito, a anorexia do abdominal, vertigem, leucopenia e hipersensibilidade. Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto aos derivados do ácido indolacético. Então, é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente sobre o risco de queda devido à vertigem e atentar também para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os próximos medicamentos, né, são os derivados do ácido propiônico, que podem provocar reações adversas, como irritação do trato gastrointestinal e as lesões pré-ulcerosas. Os cuidados, né, de enfermagem para o ácido propiônico é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração, né, prescrita pelo médico, atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os próximos medicamentos são os derivados do ácido fenilantranílico e podem provocar efeitos tóxicos como a cefaleia, tontura, perturbação gastrointestinal, a granulocitose e hipersensibilidade. Os cuidados específicos, né, para o ácido fenilantranílico, atentar para a forma de apresentação, dosagem, a via de administração, prescrita pelo médico, e atentar também para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os medicamentos derivados do ácido enolíquico, eles podem provocar reações adversas, como discrasias sanguíneas, anemia, trombocitopenia, púrpura e leucopenia. A lesões também gástricas, náuseas, vômitos, diarreia, gastrite e aumento do tempo de coagulação. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto aos derivados do ácido enólico, no caso é atentar para a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais também. Bom, o próximo medicamento aqui, né, são os medicamentos anti-inflamatórios, né, o tão conhecido COXIBS, são os COXIBs. Então, eles são os anti-inflamatórios inibidores de enzimas do ciclo oxigenases, né, o COX, e essenciais para a síntese de prostaglandinas, que no caso são essas enzimas que são classificadas em COX-1 e COX-2. Então, esse grupo de anti-inflamatórios, eles inibe especificadamente o COX-2, mas também em menor proporção a COX-1. Então, com isso, torna-se mais efetivo o tratamento alérgico, né, álgico, e provoca menos efeitos adversos, comparando-se aos anti-inflamatórios e esteroides. Então, são exemplos de medicamentos anti-inflamatórios, o Coxibs, né, que ele é um histórico, Chib, Celecoxib e Lumiracoxib.
Então, a sua administração ela é sempre por via oral. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem, atentar a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico e também aos sinais e sintomas e efeitos colaterais. Bom, os próximos medicamentos são os diuréticos, né? Que são os medicamentos que provocam o aumento do volume urinário. Então, podemos destacar aqui o hidroclorotiazida, né? E a furosemida. O hidroclorotiazida ele é indicado nos casos de hipertensão arterial e edema associado à insuficiência cardíaca congestiva. Então, a sua administração ela é por via oral e o paciente em uso de hidroclorotiazida, né, ou então tão chamado HZT, né, pode apresentar como efeitos colaterais a hiperglicemia, o aumento do ácido úrico no sangue e o hipopotássio, no caso, né, a hipopotassemia. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao hidroclorotiazida é o aumento atentar para a forma, né, de apresentação, dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, e o próximo medicamento, né, a furosemida, que é um diurético também potente, cuja ação ela é rápida e de curta duração. A sua administração ela pode ser por via oral, comprimidos ou endovenosa. Então, os pacientes em uso de furosemida podem apresentar como efeitos colaterais a hipotensão, a fotossensibilidade, a desidratação e também há possibilidades, né, de coma hepático, hipopotassemia e a diminuição da acuicidade auditiva em pacientes que têm patologias hepáticas graves. Então, os cuidados por parte da equipe de enfermagem, né, quanto à furosemida, é atentar para a forma, né, de apresentação, dosagem e administração prescrita pelo médico e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os medicamentos agora, né, a gente vai falar sobre os trombolíticos, né, que são os medicamentos que merecem destaque, é o streptokinase, né, e o medicamento streptokinase, ele é um anticoagulante indicado nos casos de trombose venosa profunda e trombose também de artéria femoral e cateterismo cardíaco. A sua administração é por via endovenosa e os pacientes em uso de streptokinase, eles podem apresentar como efeito colaterais o sangramento espontâneo grave, hemorragia cerebral, hipersensibilidade e reações, no caso, anafiláticas, febre, calafrios, hipotensão e broncoespasmo também. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao streptokinase é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via certa, a via de administração prescrita pelo médico. Atentar também para sinais e sintomas quanto aos efeitos colaterais. Os próximos medicamentos são sedativos, né? Então, chamados e os famosos sedativos, e merecem destaque o tiopental, midazolam, né? Diazepam e o hidrato de cloral. Então, o medicamento tiopenal, ele é um anticonvulsivante e também anestésico. Então, ele pode ser utilizado em anestesia geral, né? E também em procedimentos de curta duração. A sua administração é por via endovenosa e os pacientes em uso de tiopenal, eles podem apresentar como efeitos colaterais anemia hemolítica, ansiedade, taquicardia, calafrios, cansaço, colapso vascular periférico, depressão do miocárdio, depressão respiratória, constrição da laringe, espirros, náusea, parada respiratória, perda da memória, alteração de ritmo cardíaco, hipotensão, reações alérgicas e anafilática, rubor cutâneo e êmese.
Os cuidados, né, específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao tio penal é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento midazolam, né, que é o próximo, ele é um anticonvulsivante e indutor também do sono. Então, ele é indicado nos casos de insônia, sedação contínua e sedação pré-cirúrgica. Então, a sua administração ela pode ser por via oral, intramuscular ou endovenosa. Então, os pacientes em uso de midazolam, eles podem apresentar como efeitos colaterais a boca seca, episódios de perda de memória, náusea e êmese. Bom, os cuidados específicos, né, quanto à equipe de enfermagem, quanto ao midazolam, que é atentar para a forma, né, de apresentação, dosagem e via de administração prescrita pelo médico, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, e o próximo medicamento é o diazepam, que também é um anticonvulsivante, né, tranquilizante e ansiolítico também. Então, ele é indicado nos casos de crise convulsiva, como relaxante muscular, esquelético e na sedação para exames de procedimentos médicos. Então, o paciente em uso de diazepam, eles podem apresentar alterações no desejo sexual, alucinação, ansiedade, boca seca, confusão mental, lipotimia, sonolência, tontura, náusea, excitação e parada cardiorrespiratória. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao diazepam, né, é apresentar a forma, atentar, né, para a apresentação da forma, no caso, dosagem e administração prescrita pelo médico. A sua administração endovenosa deve ser lenta, né, um risco de parada cardiorrespiratória e infusão respiratória, no caso. E nos casos de administração endovenosa, o medicamento ele pode ou não ser diluído. Então, a opção pela diluição ela ficará a critério do médico e ela deverá ser constada também na prescrição ali do paciente, né? Que o médico ele tem que prescrever tudo certinho ali na prescrição médica dele e tem que constar ali no prontuário do paciente para você só seguir a orientação. Beleza? E principalmente, né, pessoal, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento é o hidrato de cloro. E ele é um sedativo também, indicado na sedação para exames de imagem, né? Que é onde o paciente entra naquele tubo e ele tira o raio-x do corpo todinho. E também a sua administração é por via oral. Então, os pacientes em uso de medicamento hidrato de cloral, eles podem apresentar como efeitos colaterais a depressão respiratória, né, pouca frequente, apneia, parada cardíaca, apneia obstrutiva durante o sono, agitação, euforia, delírio, cefaleia e confusão. Então, o seu uso ele é contraindicado, né, em pacientes que têm insuficiência hepática, né, e insuficiência renal grave e gastrite. Então, esses dois tipos de paciente aí que tem tanto doença no rim como no fígado, né? Então, eles têm essa contraindicação, certo? Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao hidrato de cloral, né? É atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração prescrita pelo médico, atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais também. Então, o medicamento fentanil, né, ele é um analgésico, narcótico e de curta duração. Então, a sua administração ela é por via endovenosa e os pacientes em uso de fentanil, ele pode apresentar como efeitos colaterais depressão respiratória, bradicardia e vômito. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao fentanil é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, e a administração ela deve ser lenta devido ao risco de provocar a hipotensão, né? Então, hiper aumenta, hipotensão, baixa pressão, então o paciente ele pode vir a óbito em questão de segundos. Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os próximos medicamentos aqui são os antibióticos, né, que merecem destaque, né? Então, são os vancomicina, amikacina, cefalexina, clindamicina, imipenem, oxacilina,
ampicilina, cefalotina, ceftriaxona, azitromicina, ciprofloxacina, metronidazol, amoxicilina, ceftazidima e a gentamicina. Então, o primeiro medicamento aqui é a vancomicina, que é classificado como antibiótico e também como antibacteriano. Então, é indicado no tratamento de endocardite bacteriana, infecção articular do Staphylococcus, infecção óssea e septicemia bacteriana. Então, a sua administração ela é endovenosa e os pacientes em uso de vancomicina podem apresentar como efeitos colaterais alterações do sangue, arrepios, hipertermia, né, náusea, queda de pressão arterial, reações alérgicas, vasculite, vertigem, êmese e zumbido nos ouvidos. Bom, cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à vancomicina é atentar para a forma de apresentação da dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. A administração endovenosa, ela deve seguir o protocolo, né, da instituição sobre a diluição do antibiótico e a diluição e o tempo de infusão são determinados por protocolos institucionais elaborados pela CCIH, né, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e também de farmácia, específicos conforme o tipo de antibiótico e a dosagem e a indicação do medicamento e a idade também do paciente, né, se ele é adulto, se ele é criança, tudo isso influencia. Orientar o paciente a não deixar o leito sem estar acompanhado pelo profissional, né, de enfermagem, devido ao risco de queda causado pelos efeitos colaterais, queda de pressão, né, arterial e também de vertigem, e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o medicamento amikacina, ele é classificado como antibiótico e antibacteriano também, indicado no tratamento de infecção do trato biliar, infecção óssea, infecção articular, infecção do sistema nervoso central e infecção intraabdominal. Pneumonia por gram negativo, né? E também septicemia bacteriana, infecção de pele e de tecidos moles infecciosos urinários. Né? Sua administração ela pode ser endovenosa ou intramuscular, e os pacientes em uso de amikacina podem apresentar como efeitos colaterais a toxicidade renal, a neurotoxicidade, a toxicidade auditiva e toxicidade do vestibular também. Então, os cuidados específicos, né, para a equipe de enfermagem, que por parte, né, da equipe de enfermagem, quanto à amikacina, é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. Nos casos de administração endovenosa, o medicamento ele deve ser diluído em solução fisiológica 0,9%, no caso para cada 100 ml, certo? Atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. O medicamento, o próximo, é a cefalaxina, classificado como antibiótico e antibacteriano, sendo indicado no tratamento de amigdalite, faringite, infecção articular, infecção da pele e de tecidos moles, infecção oral, né, orofacial, por anaeróbios, infecção por cocos gram-positivos, infecção urinária, otite média e pneumonia. Então, a sua administração ela pode ser por via oral, comprimidos, drágeas, suspensão oral ou gotas, né? E também por endovenosa, certo? Então, os pacientes em uso de cefalexina, eles podem apresentar como efeitos colaterais candidíase oral, candidíase vaginal, cefaleia, diarreia e diminuição de protombina no sangue.
Os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à cefalexina é atentar para a forma de apresentação e a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. A administração endovenosa, ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição do antibiótico. A diluição e o tempo de infusão são determinados por protocolo da instituição. Então, ou seja, cada local que vocês futuramente irão trabalhar vão ter o protocolo institucional, né, elaborado pela CCIH e pela farmácia, no caso, específicos conforme o tipo de antibiótico, a dosagem, a indicação do medicamento e a idade do paciente, né, se é adulto, se é criança. Atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais também. Então, os medicamentos, clindamicina, ele é classificado como antibiótico, antibacteriano e antiprotozoário. Então, indicado no tratamento de infecção articular, infecção da pele e tecidos moles, infecção intraabdominal, infecção óssea, infecção pélvica em mulheres, infecção orofacial por anaeróbios, infecção por gram-positivo, pneumonia, septicemia e vaginite por Gardnerella. Então, a sua administração ela pode ser por via oral, cápsula ou endovenosa, e os pacientes em uso de clindamicina podem apresentar como efeitos colaterais o abscesso estéreo, a alteração do nível de bilirrubina, alterações no sangue, choque anafilático, diarreia intensa com presença de muco, icterícia, dor abdominal, náusea e diminuição do apetite também. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à clindamicina é atentar para a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico, atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais, e o medicamento, no caso, imipenem, ele é classificado como antibiótico de amplo espectro e também antibacteriano, sendo indicado no tratamento de endocardite bacteriana, infecção articular, infecção da pele e de tecidos moles, infecção intraabdominal, infecção óssea, infecção pélvica em mulheres, né, infecção urinária, pneumonia e septicemia. Então, a sua administração ela se dá por via intramuscular ou então endovenosa, né? Então, os pacientes em uso de imipenem, eles podem apresentar como efeitos colaterais a cialorreia, o cansaço, a diarreia, a fraqueza, a inflamação na língua, a náusea, reação alérgica, sudorese, tromboflebite e êmese. Os cuidados específicos, né, da equipe de enfermagem quanto ao imipenem. Atentar para as formas de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, manter a permeabilidade do acesso venoso, atentando para sinais de flebite. A administração endovenosa deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição de antibióticos, atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. E os próximos medicamentos é a oxacilina, que ela é classificada como antibiótico também e antibacteriano, sendo indicado no tratamento de infecção por estafilococos. A sua administração ela pode ser por via oral, né, cápsula, intramuscular ou endovenosa. Então, o paciente em uso de oxacilina, eles podem apresentar como efeitos colaterais alteração no sangue, diarreia com presença de muco, convulsão elevada de enzimas hepáticas, irritabilidade neuromuscular, lesões na boca, náuseas e nefrite, neuropatia e êmese. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à oxacilina, né, é atentar para a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico. A administração endovenosa ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição de antibióticos, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, né? Sempre. O próximo medicamento é a ampicilina, então ela é classificada como antibiótico e antibacteriano, sendo indicado no tratamento de endocardite bacteriana, infecção biliar, infecção ginecológica e obstétrica, infecção intestinal
infecção respiratória, infecção urinária, meningite bacteriana, febre tifoide e septicemia. Então, a sua administração sempre ela pode ser por via oral, né, cápsula, e comprimido ou supressão oral, ou então por intramuscular ou endovenosa. Então, o paciente em uso de ampicilina, ele pode apresentar como efeitos colaterais a angioedema, alterações no sangue, candidíase, choque colite, pseudomembranosa, diarreia, náusea, vaginite, vasculite, reações na pele, convulsão e dor articular. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à ampicilina, né, é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, atentar para não administrar ampicilina, benzantina por via endovenosa jamais, viu, pessoal? Quem não sabe aqui, ampicilina, benzantina, ela é a então, é chamada, né, Besotacil. Então, ela deve ser somente administrada por via intramuscular, tá? Somente por via intramuscular. Se você aplicar uma Besotacil, no caso, né, na veia do paciente, o paciente, além de necrosar, ele pode vir a óbito, certo? A administração endovenosa deve seguir pelo protocolo, né, da instituição sobre diluição de antibióticos, atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais, né, e o próximo medicamento aqui é a cefalotina, que ela é classificada como antibiótico também, e antibacteriano de primeira geração, sendo indicado no tratamento de endocartite bacteriana, infecção articular, infecção da pele e dos tecidos moles, infecção óssea, infecção perioperatória, infecção urinária, pneumonia e septicemia. Então, a sua administração ela pode ser por via endovenosa e intramuscular. Então, os pacientes em uso de cefalotina, eles podem apresentar como efeitos colaterais a candidíase oral, a cefaleia, diarreia e dor abdominal, convulsões, dor articular e reações alérgicas. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à cefalotina, né, é atentar para a forma de apresentação, a dosagem, a via de administração prescrita pelo médico. A administração endovenosa ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição de antibióticos e também atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento aqui é a ceftriaxona, que é classificado como antibiótico e antibacteriano e sendo indicado no tratamento de gonorreia, endocervical, gonorreia uretral, infecção articular, infecção da pele de tecidos moles, infecção intraabdominal, infecção óssea, infecção pélvica em mulheres, profilaxia de infecção perioperatória, infecção urinária, meningite, pneumonia e septicemia. Então, a sua administração ela pode ser por via endovenosa ou intramuscular. Os pacientes em uso de ceftriaxona podem apresentar como efeitos colaterais candidíase oral, candidíase vaginal, cefaleia, dor abdominal, diarreia grave, que pode apresentar sangue também ali na eliminação, e hipertemia. Os próximos cuidados aqui, né, são quanto à ceftriaxona, que é atentar para a forma de apresentação, dosagem, via de administração, prescrita pelo médico. A administração endovenosa ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição do antibiótico, né, e atentar também para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento aqui é a azitromicina, que é classificado como antibiótico e antibacteriano, sendo indicado no tratamento de bronquite bacteriana, cervicite, faringite, infecção da pele e de tecidos moles, infecção orofacial por anaeróbios e por cocos gram-positivos, pneumonia e uretrite também. Então, a sua administração dá-se
por via oral, cápsula, comprimido ou por suspensão oral ou endovenosa. Então, os pacientes em uso de azitromicina podem apresentar como efeitos colaterais alterações no sangue, angioedema, choque anafilático, diarreia, dor abdominal, erupção na pele, flatulência, náusea, alterações hepáticas e ímese. Bom, os cuidados, né, por parte da equipe de enfermagem quanto à azitromicina é atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. A administração endovenosa, ela deve seguir o protocolo da instituição, né, sobre a diluição de antibióticos e, principalmente, né, atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento é o ciprofloxacina, que é classificado como antibiótico e amplo aspecto de antibacteriano, sendo indicado no tratamento de bronquite bacteriana, gastroenterite, gonorreia endocervical, gonorreia uretral, infecção articular, infecção da pele e de tecidos moles, infecção óssea, infecção urinária, periodontite e pneumonia. Então, a sua administração ela pode ser por via oral, comprimido ou endovenosa. Então, os pacientes em uso de ciprofloxacina podem apresentar como efeitos colaterais alterações do paladar, cefaleia, fotossensibilidade, prurido, erupção e rubor na pele, alterações gastrointestinais, dor abdominal, náusea, ímese, toxicidade no sistema nervoso central, sonolência ou insônia, hipertermia. Os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto ao ciprofloxacina. Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente para não dirigir e não operar máquinas, né, devido ao risco de sonolência, e a administração endovenosa, ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição do antibiótico, né, e atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento aqui é o metronidazol, que é classificado como triconomicida, amebicida e antibacteriano. Então, sendo indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias anaeróbicas, septicemia, bacteremia, abscesso cerebral, abscesso subfrênico, infecção puerperal e abscesso pélvico. Então, a sua administração ela pode ser por via oral, comprimido ou suspensão oral, ou também endovenosa. Então, os pacientes em uso de metronidazol podem apresentar como efeitos colaterais as alterações no paladar, alterações no traçado elétrico cardíaco, alterações no sangue, ataxia, boca seca, candidíase vaginal, cistite cólica, abdominal, colite pseudomembranosa, diarreia com presença de muco ou constipação, confusão mental e congestão nasal também. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto ao metronidazol, atentar para a forma de apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico, diluir o medicamento em solução fisiológica 0,9% ou então solução glicosada 5%, né, em solução de ringue lactado. A administração endovenosa ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição dos antibióticos e também atentar para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais, certo? Então, o próximo medicamento aqui é a amoxicilina e é classificado como antibiótico e antibacteriano, sendo indicado no tratamento de amigdalite, endocardite bacteriana, gonorreia, infecção da pele de partes moles, infecção odontogênica, infecção respiratória, otite média e sinusite. Então, a sua administração ela pode ser por via oral, comprimidos, cápsula e suspensão oral.
intramuscular ou endovenosa. Então, os pacientes em uso de amoxicilina podem apresentar como efeitos colaterais agitação, alterações sanguíneas, ansiedade cardíaca, ansiedades, candidíase oral, choque anafilático, erupção na pele, lesão oral, náusea, tontura, urticária, vertigem, êmese e diarreia. Então, os cuidados específicos por parte da enfermagem quanto à amoxicilina, né? Atentar para a forma de apresentação, a dosagem e via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente sobre o risco de queda provocado por tontura e vertigem, e a administração endovenosa, ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição de antibióticos e a diluição e o tempo também de infusão, né? Então, geralmente ali ela é prescrita pelo médico para ser, no caso, administrada em bomba de infusão, que ali você controla, né, certinho quantas ml, quantas gotas vai correr ali por hora, certo? Determinado pelos protocolos institucionais e elaborados pela CCIH e pela farmácia, específicos conforme o tipo de antibiótico, a dosagem e a indicação do medicamento e a idade do paciente, se é adulto, se é criança, certo? Então, o frasco de solução, após aberto, deverá ser mantido sobre refrigeração, conforme o protocolo elaborado na farmácia, né, de cada instituição de saúde, que deverá seguir a orientação das indústrias, né, farmacêuticas e atentar também para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, os medicamentos ceftazidima, ela é classificado como antibiótico e antibacteriano de terceira geração, sendo indicado no tratamento de infecção articular, infecção de pele de tecidos moles, infecção intraabdominal, infecção óssea, infecção pélvica e em mulheres, infecção urinária, meningite, pneumonia e septicemia. Então, a sua administração ela pode ser por via endovenosa ou intramuscular, e os pacientes em uso de ceftazidima, eles podem apresentar como efeitos colaterais a candidíase oral, a candidíase vaginal, a cefaleia, a colite pseudomembranosa, dor abdominal, dor gástrica, diarreia aquosa, né? Aquela diarreia bem, digamos assim, líquida, enfim, aquosa, que pode transformar-se, né, e vir também com presença de sangue, né? E a diluição da protrombina no sangue. Então, os cuidados específicos ali pela equipe de enfermagem quanto à ceftazidima é atentar à forma da apresentação, a dosagem e a via de administração prescrita pelo médico. A administração endovenosa ela deve seguir o protocolo da instituição sobre a diluição de antibióticos e atentar para sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Então, o próximo medicamento aqui é a gentamicina, que ela é classificada como antibiótico e antibacteriano, indicado no combate de bacilos gram-negativos e algumas bactérias gram-positivas também. Então, é recomendado no tratamento de infecção do sistema nervoso central, infecção intraabdominal, pneumonia, gram-negativo, septicemia bacteriana, infecção da pele e de tecidos moles e infecção urinária. Então, a administração dele, né, tem que ser por via tópica, então, ou seja, creme ou intramuscular. Então, os pacientes em uso de gentamicina podem apresentar como efeitos colaterais a neurotoxicidade, a toxicidade renal, oligúria, sede excessiva, diminuição de apetite, náusea, êmese, toxicidade auditiva, toxicidade vestibular e tontura. Então, os cuidados específicos por parte da equipe de enfermagem quanto à gentamicina é atentar para a forma de apresentação, dosagem, a via de administração prescrita pelo médico, orientar o paciente sobre o risco de queda devido à tontura e atentar também para os sinais e sintomas dos efeitos colaterais. Os próximos medicamentos, né, são os psiquiátricos. Então,
Os medicamentos psiquiátricos, eles merecem destaque nesse item, e são o haloperidol, clorpromazina, levomepromazina, imiprarina e imipitrilina, sertralina e fluoxetina, olanzapina, risperidona e quetiapina, ziprasidona, clozapina e carbonato de lítio, carbamazepina, ácido valproico e benzodiazepínicos, que é o diazepam, né? Midazolam, lorazepam e clonazepam, todos em um só. E o último, né, tramicipromina. Mas, enfim, esses medicamentos psiquiátricos a gente vai ver na aula que vem, tá? Que aí a gente vai falar sobre alguns outros, e daí é uma continuação, certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa, repitam a aula quantas vezes for necessário, porque essa aula 2, né, que eu diluí ela em, na verdade, uma, duas, essa já é a terceira, a gente já vai para a quarta aula, referente à aula 2, né, que são os medicamentos, no caso, importantes, e as vias de administração, né, de cada medicamento, digamos assim, a base da farmacologia em si, certo? Então, os medicamentos psiquiátricos a gente vai ver a partir da próxima aula, tá bom? Então, fica com Deus e até a próxima aula, galera.